nome é Kelly Bonfim. Estamos a mais uma edição do podcast em Economia Criativa, uma realização do Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação, NESI, da Universidade Estadual de Montes Claros. Estamos aqui com o nosso convidado, com os nossos colaboradores, antes de tudo, um dos líderes do Núcleo de Estudos em Economia Criativa, o professor doutor Pablo Peron. Obrigada, Pá, pela sua presença. Eu agradeço. Você que é coordenador de vários projetos de pesquisa dentro do Núcleo. Nós estamos aqui também com uma bolsista, pesquisadora e membro do Núcleo de Estudo, a Patrícia Lima, doutora Patrícia Lima. Obrigada, viu, Patrícia, por estar aqui também contribuindo com a gente. Eu que agradeço. E fazer os nossos agradecimentos, primeiramente à Unimontes, à Universidade Estadual de Montes Claros, por ceder o espaço, o Estúdio do Conhecimento, a CNPq, a CAPES, a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a Cátedra Unesco de Economia Criativa e Políticas Públicas. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguém, a FAPEMIG, CAPES, CNPq, acho que é isso. Então vamos começar. Primeiramente, quero apresentar o nosso convidado de hoje, o Thiago Neves, que não é jogador do Cruzeiro. Mas o futebol é o mesmo, viu? Só a forma que é diferente. Ele que é formado em Turismo e Hotelaria e Administração. Atualmente é doutorando do programa de pós-graduação em Geografia, aqui da Unimontes, inclusive, né, Thiago? Queria agradecer a sua presença e dizer que o nosso bate-papo hoje é essa interface entre economia criativa e turismo. Inclusive, eu vou passar a bola para você se apresentar, dar boas-vindas. Antes de tudo, gente, sigam o nosso canal, né, unesi@unimontes.br, se inscrevam. Temos outras edições de outros podcasts, né, e dá o seu like, eu estou aprendendo a fazer isso, eu tinha muita dificuldade. Dá o like para que esse conteúdo ele atinja mais pessoas e que você também possa receber, né, outros conteúdos que virão. Thiago, como, na sua visão, primeiramente, você vai se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória no turismo, mas já te trago um questionamento, como que o turismo ele pode contribuir, né, no fortalecimento da economia criativa, ou essa ponte, como que ela pode dialogar com a economia criativa, não só nacionalmente, mas na nossa região norte de Minas. Que maravilha, viu? Começar um podcast desse nível com uma reflexão tão importante como essa. Mas, primeiramente, queria, Kelly, agradecer toda a equipe, né, do Núcleo de Pesquisa em Economia Criativa pelo convite. Que bom que deu certo, né, dessa vez. E eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, principalmente pelas pessoas que já passaram por aqui, né, pessoas de grande relevância, pesquisadores, pessoas que estão aí de alguma maneira contribuindo para fomentar, né, essas áreas que têm uma relação muito importante com a economia criativa. Já acompanho o trabalho de vocês desde o início, o primeiro campo, eu tenho orgulho de falar isso, viu, professor Pablo? Primeiro campo, a gente naquelas ladeiras lá de Gramogol, né, ali brigando com o GPS para marcar o ponto correto. É uma pena que, em função da minha indisponibilidade, não consegui estar com vocês em outros campos, mas sempre que possível, em outras atividades como em Januária e até mesmo essa atividade, eu consigo estar sempre próximo de vocês porque e acompanhando o trabalho e me sinto absolutamente à vontade, né, de parabenizá-los por excelente trabalho que está sendo desenvolvido, não só na área da pesquisa, mas na área do diagnóstico, na área da provocação e da proposição de ideias, né, que possa ainda, unindo forças, fomentar e amadurecer ainda mais essa atividade turística dentro do nosso território, principalmente aqui no norte de Minas. Então a contribuição de vocês, o trabalho está sendo muito importante, espero que crie mais, né, elementos que possam nos ajudar nesse sentido. Trabalhar o turismo, trabalhar a economia criativa ou qualquer outro tipo de área, é necessário ter informações, né, dados para que a gente consiga construir alternativas mais efetivas e otimizar também os recursos. Bom, então eu sou o Thiago Neves, né? Não um jogador, mas um jogador do turismo. Então eu tenho 44 anos, sou aqui de Montes Claros, nascido e criado, né? Como dizem aí as pessoas mais tradicionais. Eu estou no turismo desde 2003, que eu entrei na faculdade, né? No curso, na graduação de Turismo e Hotelaria aqui pelas Faculdades Pitágoras de Montes Claros. Me formei em 2006 e a partir daí,
né, comecei a minha trajetória na área do turismo. No primeiro momento eu fui para a área mais privada, então eu criei, e que existe até hoje, uma operadora do turismo de aventura, que é a Radical Adventure, que trabalha esse segmento do ecoturismo e do turismo de aventura, mas a partir daí também trabalhando outras áreas, outros eixos que têm uma relação direta ou não tão indireta com a construção da atividade turística. Tive a oportunidade de ter experiências não só na área privada, mas também na área pública. Então, exerci alguns cargos e funções no poder público, e na última foi como gerente de turismo aqui da Prefeitura de Montes Claros, e também atuo na área de formação, na área de docência, hoje como professor de turismo e professor de administração no SENAC aqui de Montes Claros. Bom, respondendo a sua pergunta, né? Como que o turismo pode contribuir de maneira valiosa para esse processo de construção da economia criativa? Eu acho que até a pergunta é o inverso, né? A economia criativa, ela é hoje um papel fundamental dentro do conjunto de experiências que possam ser proporcionadas para o turismo. Eu costumo dizer que tem até uma frase que eu ouvi uma vez, professor Pablo, que fala o seguinte: existe cultura sem turismo, mas não existe turismo sem cultura. Perfeito. Então, a economia criativa está diretamente relacionada com as manifestações culturais. As manifestações culturais, que a gente fala que é os saberes e os fazeres das pessoas que estão envolvidas nos territórios, né? Enfim. Então, o turismo ele vem contribuindo na função de, primeiro, reconhecer, né, o potencial dessas iniciativas criativas, no caso da economia, formatar esses produtos para estar criando uma experiência para atrair o turista para conhecer presencialmente esse tipo de iniciativa e de atividade. Eu costumo dizer, né, para as pessoas mais místicas, que o turismo é do signo de Aquário. É aquele signo que dá bem com todo mundo. Então o turismo ele consegue dialogar bem com a economia, com a criatividade, consegue dialogar bem com a administração, com a geografia, com o serviço social. Então, área artística, né? A educação física, dentro da perspectiva da visão do lazer, enfim. Então, o turismo é essa atividade dinâmica que consegue aí contribuir dentro dessas atividades que a gente fala, atividades segmentadas para que a gente consiga criar essa experiência para o turista. Quando você fala que o turismo ele é o bom amigo, né, das diversas áreas, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, existe também em certo ponto em que, quando é esse camarada que perpassa em todas as áreas, ele tem uma certa dificuldade ele se identificar enquanto área. Você vê assim ou não? Vejo assim, porque o turismo, da visão do turista, ele é uma atividade muito simples. O que é? Eu tenho o tempo disponível, eu tenho um recurso e um desejo de conhecer um determinado local. Então eu me programo e vou ter essa experiência. Então, essa visão do turista, ela é muito simples e óbvia. Porém, a formatação do produto turístico para que você possa receber bem esse turista, que aí é um pouco mais complexo. Então precisa de um cuidado especial, porque a atividade turística, a gente estava até comentando antes, é uma atividade econômica. Por mais que tenha um benefício social, tenha um benefício ambiental dentro desse cultural, né, de reconhecer e fortalecer, como eu disse, os saberes e os fazeres, mas existe uma questão econômica que está por trás do processo de estruturação da atividade turística. Então é necessário ter investimento, é necessário ter uma boa estrutura de hospedagem, uma boa estrutura de alimentação, uma boa estrutura de serviços, no caso o garçom, o recepcionista, o próprio guia de turismo que está lá na linha de frente, que com a sua qualificação, né, é importante que ele possa não só guiar a pessoa, por isso que a gente chama condutor de turismo, e não a importância de ter o guia de turismo, mas com a performance de condutor, né? Porque a gente tem aquela ideia que eu vou contratar um guia para ir na cachoeira. Então a gente tem aquela ideia que é só uma pessoa que eu não consiga errar o caminho.
mas existe todo um processo de planejamento por trás disso, a questão da segurança, o melhor trajeto, a parte de alimentação, assessoria, água. de informações, enfim. Então, desculpa, tudo isso faz parte desse outro lado do turismo, que é o lado mais profissional, um lado mais estrutural, que aí precisa de um cuidado também mais especial nesse sentido. Ô, Tiago, você está com 20 anos de trajetória profissional, né? Você formou em 2006, 2026, né? Estamos agora. Nesses 20 anos, né, nascido e criado em Montes Claros, então conhecedor praticamente de toda a região norte de Minas, eu acredito que tenha passado por muitas mudanças estruturais do turismo, né, das quais eu não acompanhei, mas que você com certeza possa ter uma visão mais aprofundada. Você conseguiria fazer assim um resumo para a gente? Olha, o que evoluiu em termos de estrutura do turismo, da atividade turísticas, novas possibilidades? A gente falou em ecoturismo, turismo criativo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo de experiência, turismo de negócios, que talvez seja um dos grandes pontos fortes da cidade de Montes Claros. Mas você poderia fazer assim, um apanhado geral, Montes Claros e as principais opções turísticas no entorno aqui do norte de Minas? Consigo. Assim, lógico que não uma leitura tão, né, detalhada, mas de uma leitura bem prática. Se a gente for pensar culturalmente e tradicionalmente, o norte de Minas sempre trouxe, né, um potencial muito grande para a atividade turística. Se a gente começar a pontuar destinos, isso fica fácil de ser entendido. Então você pega, por exemplo, Gramogol, por exemplo, uma cidade histórica, que já existe uma vocação turística há bastante tempo, que a gente fala que é a Diamantina do norte de Minas, né, que tem toda aquela estrutura histórica, arquitetônica ali, né, enfim, as suas belezas naturais, cachoeira. Então sempre teve aquela coisa, pô, Gramogol é uma cidade turística. Aí se você pegar um outro eixo, você pega ali a Pirapora, né, o Benjamin, o Vapor, o Rio São Francisco, né, tem toda aquela questão das comunidades tradicionais, os ribeirinhos, os vazanteiros, a questão da pesca, essa interação com o Rio São Francisco. Então tudo isso, a própria praia, né, que tem essa percepção das pessoas que quererem visitar, né, enfim. Se você pega do outro lado, você pega ali também a região ali de Montezuma, que tem ali as águas termais. Então deixa eu ver se eu não me esqueci, porque senão quem assistir vai, pô, você esqueceu da minha área, né? Não, Então, são muitas, não consegue falar todas. Mas pegando esses eixos, assim, você pega Gramogol no eixo ali da Cordilheira, você pega ali no São Francisco, Pirapora e Januária, você pega ali aquela região da Serra Geral, Montezuma, e vamos pegar aqui também na região ali da Serra do Cabral, você pega ali Santa Bárbara, aquela região ali, enfim, então são regiões que desde muito tempo existe essa leitura que são destinos turísticos. Porém, eram sempre aqueles destinos no papel. A coisa não avançava. Existia o destino turístico, mas não existia o turista. Então isso começou a ser percebido que só o atrativo turístico ele não é suficiente para que esse destino se consolide como um destino turístico. Então, como a gente disse, né, como foi falado antes, precisa o quê? Transformar esse atrativo em um produto turístico, que é aí que vem a infraestrutura. Essa infraestrutura, ela não é da noite para o dia, precisa de grandes investimentos. E aí as pessoas às vezes não encontram um cenário tão favorável para fazer um grande investimento. Então o que eu posso ser mais objetivo nesse sentido? As políticas públicas, elas contribuíram muito para criar um cenário propício para grandes investimentos. Como assim? A partir de 2003, cria-se o Ministério do Turismo, ou seja, uma pasta a nível federal exclusiva para o turismo. Então, a política de regionalização do turismo começa a ser, né, efetivamente elaborada, com políticas públicas, com a política de regionalização, que é a política dos circuitos turísticos, que hoje são as instâncias de governanças regionais. Então, se começa a trabalhar recursos para promover as cidades, enfim. Então, ICMS turístico. O ICMS turístico, aí começa-se, as unidades de conservação começam a criar uma política de uso público mais flexível. Então as pessoas começam, né, os grandes centros começam também a ficarem mais grandes centros, e aí essa
necessidade de relaxamento, de conhecer outros lugares, impulsiona o turismo. Então, especificamente para o norte de Minas, esses destinos começam a se estruturar. E aí, consequentemente, começa a sair do papel só como uma cidade ou um destino turístico, para na prática começar a receber turistas. Tiago, eu gostaria de aproveitar aqui que você já iniciou aí na sua fala falando de algo que nós temos acompanhado desde 2022, que é uma movimentação em torno da constituição do projeto Cordilheira do Espinhaço. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto, sobre os agentes que estão aí por trás, né, desse projeto para nós. Então, Patrícia, o programa, né? Chama Programa Turístico Integrado da Cordilheira do Espinhaço. É um programa que nasceu aqui no norte de Minas, né? Foi uma ideia que não surgiu do nada, foi uma ideia que foi pegado como referência o destino Chapada Diamantina. Porque se pensa assim, ninguém sai de São Paulo para conhecer Lençóis. Pradinha, não, as pessoas conhecem o quê? O núcleo Chapada Diamantina. Então criou essa perspectiva de leitura dentro da Cordilheira dos Penhascos. Lógico que com toda a sua relevância, com toda a sua importância, mas ainda para conseguir atrair o turista, municípios igual Gramogol, igual Botumirim, Cristália, Itacambira, Turmalina, Serranópolis, ou seja, esses municípios que estão na Cordilheira dos Penhascos, que possuem, gente, a mesma característica paisagística, geográfica, de cachoeiras, eu até brinco, daquela água escura, Água Coca-Cola, água fria, ou seja, é a mesma característica da Chapada Diamantina, da Chapada dos Veadeiros, porque estão dentro, né, do bioma cerrado, com caatinga, mas especificamente ali esse trecho da cordilheira, que vai até a Chapada Diamantina, é uma característica bem própria. Aí a gente fica pensando, mas por que Chapada Diamantina é um destino consolidado e o nosso também não pode ser? Mas aí começou a trabalhar com a Cordilheira do Espinhaço. Primeiro, um produto único, né, no Brasil. O Brasil é um único país que possui uma cordilheira exclusivamente brasileira. Então, e aí começou a pensar no destino turístico, Cordilheira do Espinhaço, como um destino integrado. Não é só um município A ou município B, mas é dentro de um formato, né, dos municípios, né, e das comunidades que estão margeando a Cordilheira do Espinhaço. Um território que envolve mais de um município. Exatamente. Né? Um território. E qual que é o diferencial? O diferencial é política de governança. Então, você lembra que eu comentei com você sobre que o olhar do turista é um pouco mais simples, mas o olhar de quem está por trás é um pouco mais complexo e desafiador? Porque existe hoje, principalmente com o programa público, né, com iniciativas públicas, que esse programa ele é baseado em representantes da categoria do turismo desses municípios. Não são representantes públicos, apesar que tem a participação de setores privados, mas o grande diferencial da Cordilheira do Espinhaço é a atuação dentro de uma perspectiva de governança. Ou seja, criando atividades, criando etapas, planejamento, de maneira que crie um grupo que vai, independente se um secretário sai e o outro entra, dessa descontinuidade de cargos no setor público, mas que existe ali uma política de governança para dar continuidade aos trabalhos. E está tendo um resultado muito rápido, por isso que eu reforço que essa política de governança ela tem tido um efeito muito importante, valioso nesse sentido, porque hoje a Cordilheira dos Penhascos já é um programa que já está sendo considerado como uma prática de sucesso, mesmo que esteja no início, e isso é um grande desafio do turismo. Que o turismo ele é um processo mais lento, e ele precisa ser lento, porque existem muitos impactos positivos com o turismo, muito. A gente ficaria um podcast desse só falando dos impactos positivos. Mas existem também impactos negativos. Então, ele tem que ser bem planejado, com responsabilidade, né, os recortes corretos, a segmentação correta, para que o destino não acabe antes mesmo de começar. Então, isso também é muito importante nesse processo.
Tiago, eu queria te provocar um pouquinho, assim, já falando, né, dentro dessa direção. Eu atualmente estou morando num município que na área urbana tem menos de 3 mil habitantes. Pensar nessa logística da integração, como que você vê como estratégia, né, se utilizando da economia criativa nos seus diversos segmentos, como municípios muito pequenos, que talvez na visão do município, o único caminho são as políticas públicas, né, devido até aos poucos recursos de iniciativa privada, às vezes as iniciativas privadas nem existem ali também. Como que você enxerga isso? Porque o Norte de Minas, ele tem essa característica de municípios muito pequenos, né? Montes Claros está no centro da região, mas ela tem característica própria. Mas aí, em torno do município de Montes Claros, nós temos essas características desses municípios que mesmo integrando, talvez não conseguem ali criar estratégias que não sejam pelas políticas públicas. Como que você vê isso? Assim? Bom, eu vejo como uma oportunidade. Lógico que a gente precisa imaginar que um município menor, ele tem também uma pequena possibilidade de atrair um número grande de visitantes. Porém, no entorno desses municípios, possuem destinos mais consolidados. Eu costumo até brincar, mas é sério, que eu falo assim, que Montes Claros, o norte de Minas, tem muitos lugares que tem vários atrativos. Igrejas históricas, cavernas, cachoeiras, comida boa, cachaça boa, manifestações culturais. Em todos os municípios tem ali uma história, né? Porém, Montes Claros tem um atrativo que nenhuma outra cidade tem no norte de Minas. Montes Claros é a única que tem no norte de Minas. Aí todo mundo fica pensando, gente, o que será? O que é? O aeroporto, que é uma infraestrutura que consegue atrair visitantes de longa distância. Então, o Ítalo até comenta isso, eu gosto de dar o crédito, que Montes Claros, gente, qualquer lugar no norte de Minas, por exemplo, Gramogol, Januária, né, e outros municípios, eles, com uma escala, uma pessoa de qualquer lugar do mundo vem para Montes Claros. Se a pessoa sair lá de Dubai, Guarulhos, Montes Claros. Então, isso consegue, né, promover isso. Então, logicamente que esses destinos maiores, com uma infraestrutura maior, acaba recebendo mais visitantes. Porém, eu trabalhei muitos anos com inventariação de municípios e fiquei sempre surpreendido, porque possui hoje atrativos, saberes e fazeres em esses municípios pequenos, tradicionais, que pode sim, bem trabalhado com o poder público, conseguir atrair e despertar o quê? A possibilidade das pessoas irem para um destino maior, que às vezes tá mais na moda, que tem uma visibilidade maior. Mas, poxa, eu costumo até dar um exemplo. Ninguém viaja para o Peru só para ir para Machu Picchu. Eu vou só para Machu Picchu. Não. Ele vai para Lima, de Lima vai para Cusco, de Cusco vai para Águas Calientes, de Águas Calientes ele visita o santuário de Machu Picchu. Então, quanto maior a distância, mais experiências ele quer aproveitar a sua viagem. Então, ele pode muito bem no destino Peruaçu, ou no destino Pirapora, ou no destino maior, por que não se programar para passar uma tarde, para passar uma manhã, ou até mesmo um dia em Patis ou em outro município? A gente está vendo na prática aí, porque o turismo ele é como se fosse uma represa. Ele começa e aí ele vai transbordando. Então a gente percebe hoje, professor Pablo, que um destino igual o Januária, ele já está o quê? Transbordando. Só Januária agora já não está suficiente para conter aquele fluxo de visitantes. E aí começa o quê? A transbordar para o Brejo do Amparo, para Bonito, para Itacarambi, para São João das Missões, para Pedra de Maria da Cruz. Então é nesse sentido que os municípios podem trabalhar e aproveitar esse fluxo. Você falou aí de Peruaçu, falou de Januária, me parece que você trouxe alguma coisa aí da região. Você quer aproveitar? Eu quero aproveitar, né? Eu estava esperando entrar efetivamente na questão da economia criativa, porque eu gosto muito de traduzir que o turismo, gente, se a gente conseguir resumir em uma palavra só, a atividade turística ela é uma atividade de experiência. E essa experiência ela é muito particular. Por isso que a atividade turística ela é a atividade mais segmentada que existe no mercado.
Então, e cada dia que passa, o turismo se segmenta ainda mais. Parece que é tipo uma mutação. Então, quando você assusta, já tem uma segmentação surgindo hoje mesmo. Você sabe qual que é a segmentação mais nova hoje do turismo? Turismo solo. Vocês já ouviram falar nesse termo? Não. Que são as pessoas que querem viajar sozinhas. Então, elas procuram destinos que conseguem atender uma boa experiência de segurança, né, de infraestrutura, para que elas viajem sozinhas. Eu quero viajar sozinho. Então, pega aqui, vou lá para o Nordeste, vou lá para qualquer outro destino, sozinho. Então, é muito dinâmico, né? Então, tem... Destino que proporciona experiências que Isso. sejam agradáveis de se realizar sozinho. Isso, que consiga, né, ter... Porque, às vezes, viajar sozinho, vocês sabem que os custos são maiores, enfim. Então, mas vai existindo essa segmentação. E aí, essa experiência ela é baseada na agregação de valor. Então, independentemente do atrativo, você precisa agregar valor nesse sentido. E a economia criativa, na minha opinião, ela é uma ferramenta de agregação de valor. Primeiro, de visibilidade a esse valor. Porque não adianta nada você ter um valor que ele fica invisível. Então, e aí eu volto a ressaltar a importância do trabalho do núcleo de dar visibilidade para esses negócios. Que até então eles nem acham que são negócios. Eles acham que é uma prática normal. Sério? Que esse pano de prato... hobby. Sério que esse pano de prato aqui, que esse tapete é um negócio? Não sabia. Eu faço aqui porque eu tô aqui, eu gosto. No tempo livre. Né? No tempo livre e tal. Então, essa provocação e essa visibilidade, ela traduz isso muito bem. Então, por isso que eu gosto muito desse termo. Economia, que é um negócio, que é mercado, de uma maneira bem prática, né? Criativa, ou seja, não só focado no produto, mas sim no produto intelectual das pessoas. E eu gosto sempre de trazer esse exemplo, que é da Josi, lá de Januária, e ela me deu de presente no meu aniversário, né? Eu estava ministrando um curso de turismo lá em Januária, tive a honra dela ter sido minha aluna, e aí eu sempre traduzo o seguinte: o que é agregação de valor? Isso aqui é uma pedra normal, tá vendo, gente? Ó, uma pedra normal. Que possivelmente, se vocês estiverem passando numa rua e tiver essa pedra, não vai ter nenhum tipo de... Vai passar por cima vai ou passar em tropeçar. branco, né? E tal. E se bater na pedra, ainda vai xingar a pedra. Ó, tem essa pedra aqui. Exato. Prefeito, não tem prefeito nessa cidade, não. Mas o que é a economia criativa? O que é o produto intelectual que beneficia não só o turismo, mas beneficia uma maior visibilidade do negócio? É que você pega uma pessoa talentosa, uma pessoa criativa, e aí ela transforma essa pedra em um produto, tá vendo? Então, uma coisa que não tem valor nenhum, ela começa a partir de um destino consolidado igual Januária, né, que são as pinturas rupestres lá do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Você consegue traduzir uma pedra, que tem também sua importância, mas dentro de uma criatividade que monetariamente, você consegue agregar valor no produto. Então, esse tipo de iniciativa, ela faz girar a quantidade, né, e a soma de experiências. Porque o turismo é uma atividade intangível. Então, eu visitei lá o Peruaçu, fui lá na Lapa dos Desenhos e vi lá as pinturas rupestres. Mas aquilo está intangível na minha mente. Cada pessoa vai ver de um jeito, né? Exatamente. Só que se eu levo a pintura rupestre materializada, né, tangibilizada para casa, eu acabo criando uma conexão maior com aquele destino. E dá visibilidade. A pessoa vai chegar lá em casa, poxa, que legal. Onde você encontrou? Onde você encontrou? Não, é lá no parque. Ah, não, vou lá conhecer, porque eu quero também ter essa experiência. Então, por isso que é muito dinâmico. E a visibilidade, ela é importante nesse processo. Porém, não adianta nada você dar visibilidade ao destino se o destino ainda não está pronto para receber as pessoas. O turismo, gente, há pouco tempo atrás, era uma atividade privilegiada. As pessoas, quem viajava, eram pessoas privilegiadas. Ah, não. Hoje não. Hoje viajar é uma necessidade. As pessoas estão no corre, né? No corre-corre ali, naquele estresse. Então, as pessoas, hoje é uma necessidade viajar, recarregar as baterias, se desconectar, uma conexão também com a família. Então, tudo isso somado motiva as pessoas a conhecer outros lugares, outros destinos. Eu tenho 2 pontos. Esse finalzinho que você falou aí, eu recebi da minha irmã, que é mãe de 3 filhos, ela falando que a neurociência divulgou recentemente, dizendo que houve pesquisas na memória infantil das pessoas
de que não foram presentes que marcaram a vida da pessoa na família, e sim as viagens. Sim. Né? Aí eu lembrei disso aqui agora. Mas eu queria te perguntar, assim, eu sou leiga na área do turismo, não sei falar que segmento é esse, mas o turismo ele não é só feito pelo de fora. Né? Assim, aquele que vem de fora. Mas como, e aí eu vou reforçar de novo nessa questão dos municípios menores, nessas visitas que eu tenho feito, né, junto do núcleo, nos trabalhos, né, os projetos que eu estava vinculada, me chamou a atenção, assim, às vezes municípios que não têm essa estrutura de receber, pessoas não têm nem hotéis, tem municípios que mal uma pousadas. Mas como reforçar, fortalecer o turismo para a própria população, para gerar essa economia ali? Porque às vezes o município não recebe, mas entre eles, né, a comunidade como um todo, eu não sei que tipo de turismo é esse que você deve falar melhor para mim, e deve existir um termo para esse tipo de turismo interno, regional, não sei. Mas como girar essa economia através do turismo, mas para os que já estão ali alocados? Perfeito. Kelly, eu sempre costumo dizer o seguinte, todo município, ele é turístico. Todo município tem sua história, tem os seus saberes, os seus fazeres. E como eu disse anteriormente, a maioria desse potencial às vezes está escondido. E aí, nesse sentido, a política pública, ela atua de maneira de organizar minimamente a atividade, o destino turístico. Então, quando você vai... Qualquer um de nós aqui, podemos receber qualquer pessoa na nossa casa. Mas assim, tem que arrumar a casa. Minimamente, né? Sim. Primeiro jogar a poeira por debaixo do tapete. Porque, assim, não existe nenhum tipo de conforto de quem está recebendo e de quem está chegando, sendo recebido. Então, esse fazer o dever de casa, ele é um papel dos municípios, independentemente do seu tamanho, né? Sim. Do seu tamanho. Então, igual a Patrícia comentou sobre as políticas públicas, sobre o professor Pablo também comentou, né, sobre essa questão da evolução do turismo. Ele evoluiu sim na consolidação da visibilidade dos destinos, mas também se consolidou também de políticas públicas. Então hoje tem uma política de regionalização que tem o ICMS turístico, que são recursos destinados exclusivamente para a organização da casa, né, para a organização do destino. E você só consegue ter esse recurso se organizando. Então, vou imaginar que um município de 3 mil habitantes, 7 mil habitantes, quer também se preparar para receber o turista. Perfeito. Então ele faz o dever de casa. Então ele vai... primeiro tem que ter uma prioridade dentro de uma política pública municipal para o turismo. Segundo, ele precisa ter o quê? Um programa, né? Um planejamento de atividades, nem que seja um diagnóstico, né, dos atrativos, do que ele tem, para que ele começar a pensar em iniciativas para atrair o público. Se lá no município, para ir para um destino consolidado, tem que passar na porta do município, poxa, será que tem sinalização? Será que as pessoas conhecem? Será que, poxa, eu passei na porta de Japonvá, mas eu não sabia que lá tinha o melhor biscoito do norte de Minas. Porque se eu soubesse, eu tinha parado lá. Sim. Né? Então, assim, aí eu passei no quebra-mola que entra para Mirabela. Depois eu fiquei sabendo que é a capital nacional da carne de sol. Mas o turista não sabia. E aí ele passa batido e passa direto. Então, eu acredito que o segredo... Aí agora eu vou dar uma consultoria gratuita aqui. Né? O grande segredo de qualquer município é ter um contour efetivo. Minimamente efetivo. O que é contour? Conselho Municipal de Turismo. Porque é o Conselho Municipal de Turismo que está lá envolvido o poder público, o poder privado, a sociedade civil, as ONGs, o guia, enfim, todo mundo que de alguma maneira está envolvido com a atividade turística está lá. É uma política de governança municipal. E ela é importante, mas não muito valorizada, mas eu não conheço nenhum destino turístico forte, consolidado, que não tenha um contour de maneira equilibrada, atuante de maneira também efetiva.
quando eu vou no município e começo a fazer um trabalho de consultoria, a primeira coisa que eu pergunto, o município tem Contour? Não tem. Aí eu falo, então não tem como, né? Então, os municípios podem atuar dessa maneira. Primeiro, fazer parte da política de regionalização. Qual o circuito turístico, qual o KIGR mais próximo do meu município? Porque lá estão as políticas públicas. Lá tem o grande, tem o médio e tem o pequeno. Um pode ajudar o outro, né? Dentro desse coletivo. Às vezes tem a mesma característica. Às vezes a igreja que tem em um município é a mesma igreja. É o mesmo potencial, é a mesma cachoeira, a mesma comida, a mesma característica paisagística. Só que isoladamente, às vezes, não é tão suficiente. Mas aí você cria esse coletivo. E aí, se organizando a casa, né? Um Contour, começar a receber recurso do ICMS turístico. Então, para receber o recurso, você precisa ter uma lei municipal de turismo, precisa ter um conselho atuante, precisa efetivamente organizar atividades em prol do turismo. E aí você você tem uma pontuação mínima, e aí você consegue receber recurso, e a partir daí você vai sinalização, aí fazendo parcerias. Eu vou entrar em contato com o SENAC para dar um curso de qualificação para alguma área do turismo, da gastronomia, enfim. E aí você vai preparando o destino para depois, naturalmente, ele conseguir receber o visitante. Tiago, você falou aí da importância de Montes Claros como nesse eixo logístico, né, do turista, potencial turista internacional, o potencial turista dos grandes centros, né, que viria, né, pelo aeroporto para chegar em alguns desses destinos aí que você elencou. Né. Mas eu queria que você falasse também a importância que a gente pensa na atividade turística com o turista vindo desses lugares. Mas Montes Claros é uma cidade aproximadamente aí com 500 mil de pessoas que residem aqui, e que todos os finais de semana pode estar indo numa cachoeira, pode estar indo numa cidade um pouco mais próxima. Então, qual que é o papel de Montes Claros, a importância, o impacto de Montes Claros para impulsionar o turismo desses destinos mais próximos daqui, Gramogol, Itacambira, Salinas, Januária, Janaúba, Taiobeiras. Como que esse grande contingente de pessoas que têm as suas demandas podem aproveitar melhor essas oportunidades, né? No nosso dia a dia, né? No nosso círculo aí de amizade, pessoas, estou aproveitando o feriado que eu vou lá para Porto Seguro. Eu falo, talvez você não precisa aproveitar o feriado, né? Você pode pegar um final de semana qualquer e ir lá em Montezuma, né? Eu estou aproveitando o feriado para ir lá em Caldas Novas. Você pode num final de semana qualquer, né? Ir aqui, mais perto aqui. Eu estou querendo ir lá ver a pintura rupestre de não sei aonde. Mas tem lá em Januária, tem lá em Botumirim, tem tantos outros Lapa locais, Grande, né? Lapa Grande, aqui dentro Sim. da cidade mesmo. Então, assim, como que se dá essa conexão? Como que a gente impulsiona isso? Sem dados, sem números, eu acho que isso ainda é um pouco subestimado, subutilizado, subaproveitado, né? Acho que a nossa cidade, né, não usufrui tão bem dos potenciais turísticos que a região lhe proporciona. É uma leitura muito importante nesse sentido. Porém, culturalmente do brasileiro, o deslocamento, para ele só tem valor o turismo com deslocamento. Então, diferentemente da China, por exemplo. Então, você pegar o PIB da China no turismo, o turismo doméstico na China, lógico que também a população, mas a política pública hoje na China para promover o turismo doméstico, ele é maior do que para promover o turismo internacional. Porque o turismo doméstico, ele está lá, ele também usufrui das mesmas infraestruturas do que o turista, né, internacional. Porém, e já fazendo uma conexão com esse processo de evolução do turismo aqui no norte de Minas, isso tem crescido muito. Apesar daquela impressão que poderia estar mais, mas eu vejo que tem crescido muito. Bom. As pessoas que estão aqui estão se deslocando mais num raio de 200 quilômetros para fazer uma atividade turística domesticamente no norte de Minas.
Então, quando tem, por exemplo, a temporada de praia de Januário, as pessoas, o público-alvo é o público de Montes Claros e tem recebido o público de Montes Claros. Sai excursões. Né? Exatamente. Então, assim, você pega o Festival da Cachaça em Salinas, você pega, por exemplo, cachoeiras próximas aqui na nossa região, tem recebido mais turistas. As pessoas estão viajando, as pessoas estão se deslocando. E um dado concreto são o número de operadoras de ecoturismo que tem crescido em Montes Claros. Antigamente tinha uma ou duas, hoje tem várias, inclusive se qualificando, se estruturando. E aí você tendo, como eu disse, porque hoje, gente, principalmente a vocação aqui do Norte de Minas, que é um turismo mais de natureza, é um turismo um pouco mais ligado, né, ao ecoturismo, precisa de segurança. Hoje não dá mais para você colocar uma mochila nas costas, eu vou visitar a cachoeira tal e ir para a cachoeira. Então, precisa ter uma segurança, porque o mundo não está igual antigamente. Então, quando esses destinos começam a ter essa mini infraestrutura de segurança, por que o turismo e a unidade de conservação cresceu tanto no Brasil? Por que um Lapa Grande, por que um parque estadual de Botumirim, um parque estadual de Gramogol, um parque estadual lá do Serra Nova Talhado, os próprios parques nacionais, tanto o Caverna do Peruaçu como os outros. Por que as unidades de conservação hoje estão recebendo mais turistas, mais visitantes? Porque a infraestrutura do uso público tem melhorado. Olha lá para Grande, todo dia uma trilha diferente, sinalização, você chega, tem as informações, tem o guia, tem uma área de estacionamento, tudo isso... Tem uma segurança ali. Tem uma segurança, você sabe quem são as pessoas que estão dentro da unidade. Então, todo esses aspectos geram uma credibilidade para o destino, porque aí a experiência fica positiva, não fica uma experiência negativa. E o que eu estou percebendo? Que a atividade turística é mais assim, um São Tomé, né? Eu prefiro, às vezes, ir num destino que já está pronto, para não ter surpresa, do que ir num destino para testar, usar como cobaia e depois... Mas o que é perceptível é que esses destinos que estão um pouco mais desenvolvidos, eles têm recebido muitos visitantes, inclusive visitantes aqui de Montes Claros. Então, é uma tendência que está em crescimento. Então, se você aí perceber grandes empreendimentos turísticos no entorno de Montes Claros, pensando no quê? Se você faz o plano de negócio, é pensando no público de Montes Claros. Então, tem lá o Pira Park, é pensando no público de Montes Claros. Você pega, por exemplo, agora o Ecoporto Resort, ali Brasília de Minas. Um empreendimento daquele é pensando em quem? De Brasília. No público de Montes Claros. Você pega ali um Água de Santa Bárbara, você pega ali agora o Sesc voltando, né, a operar em Januária. Então, já é uma sinalização de médio a longo prazo que hoje o público de Montes Claros é um público bem promissor para a atividade turística aqui próximo da nossa região, da nossa cidade. Porque tem muito aquela coisa assim, tá doido? Vou pagar uma hospedagem aqui em tal lugar, eu só mais ir para Porto Seguro. Porque de repente lá tem uma experiência maior e que agrega mais valor para ele. Mas a partir do momento que você consegue trazer isso para cá, as pessoas não vão se deslocar para Porto Seguro. As pessoas acabam vindo para a região aqui mesmo de Montes Claros. É cultural, né? Assim, as pessoas socialmente falando, dizer que você vai para um lugar mais longe, parece que é mais chique. É chique, né? Você foi para onde? Eu fui fora do estado. Não, isso culturalmente existe uma depreciação, né? Tipo, eu fui no cânion, eu prefiro falar que eu fui no cânion de Capitólio, né? Do que nos cânions, sei lá, de Três Marias, ali, enfim. Mas isso tem mudado muito, principalmente com a valorização do que vem de fora. Então as pessoas hoje estão indo mais no Lapa Grande porque as pessoas que estão de fora estão vindo e falando, poxa, você mora aqui, nunca foi? Não, então aí começa a ter o status de conhecer esses lugares. Sim. E aí começa a dar um efeito positivo nesse sentido. Agora, pelo lado, né, do gestor público, você que esteve à frente da gerência de turismo da cidade do Porto de Montes Claros, quais que são assim, os principais desafios, as grandes dificuldades de se estabelecer uma atividade turística numa cidade que, em princípio, não tem visualmente um grande atrativo turístico,
mas que tem uma série de conjuntos de atividades culturais, de atividades criativas e principalmente de atividades de negócios, que muito se fala do turismo de negócios em Montes Claros. Como que é isso? Fala um pouquinho disso aí, né, dessa experiência, pelo lado do planejamento Isso. turístico dessas Eu atividades. sempre penso, tá? E tive essa experiência à frente do turismo, que quando você pergunta para as pessoas de Montes Claros, as pessoas falam assim, ah, mas Montes Claros não tem nada. Né? Eu ouvi isso muito. E não estou falando de Montes Claros, estou falando de qualquer lugar. Qualquer Se lugar. você chegar em Rio Preto, São Gonçalo do Rio Preto, perguntar alguém lá de São Gonçalo, ixi, aqui não tem nada não. Né? Então as pessoas, elas ainda não têm esse pertencimento com o local a ponto de reconhecer ele como um potencial turístico. E isso é muito difícil de virar a chave, de mudar a chave. Eu estava em um local a trabalho. Como é que tá o tempo aí? Eu gosto muito dessa história. Não, tá, faltam 7 minutos. 7 minutos? Vixe, então eu vou ser muito rápido. Eu estava num lugar a trabalho e eu gosto de ir em todos os lugares. E eu fui almoçar em um restaurante muito simples. E aí, o que tem? PF mesmo, prato feito. E aí, quando eu cheguei, todo mundo ficou me olhando, porque já é uma pessoa de fora, né? Aí eu perguntei o que tinha. Tinha lá uma carne de porco, que você cozinha essa carne e depois você frita a carne. Gente, vocês não têm noção como que é bom. E aí, eu gostei tanto que todo dia eu almoçava nesse restaurante. Onde fica mesmo? Fica lá em Januária. Fica lá em Januária, na Praça Tiradentes ali, ó. Deixa eu anotar aqui. E aí, Encheu a boca aí, né? quando eu chegava, eu perguntava, e aí, o que tem hoje? Aí eles falavam que tinha o cardápio e tinha 2 ou 3 opções de carne, né? E aí, oh meu Deus, e aí o que acontece? E eu sempre pedia a carne de porco. E aí eles me viram, aí depois começaram a me perguntar, não, eu sou professor do Senac, sou de Montes Claros. E eles começaram a perceber que, poxa vida, esse professor vem aqui e a gente só tem carne de porco para oferecer para ele? Ai, meu Deus, isso no pensamento deles, eles não externaram isso para mim. E aí teve um belo dia que eu cheguei nesse restaurante, e aí o dono veio, professor, hoje nós temos um prato especial. Eu falei, oh, que bacana. O que tem hoje? Nós temos hoje parmegiana. Aí eu falei, mas tem aquela carninha de porco? Então as pessoas, elas não têm noção que o simples, né, que é o frango caipira, que é o peixe, aquilo que é uma experiência gastronômica para quem é de fora. Então as pessoas ainda não reconhecem que isso tem valor. Então por isso que a economia criativa, ela consegue provocar as pessoas, e vocês já perceberam isso na prática. Ah, esse pão de prato, pra quê? Ninguém vai comprar isso. Não sabe nem dar o valor. Nem sabe precificar, né? Nem sabe dar o valor. Então, é esse que é o segredo das coisas. É esse que é o trabalho que tem que ser feito. Dessa valorização, primeiro, de reconhecer o valor. Montes Claros mesmo. Montes Claros tem muita coisa. Vocês sabiam que Montes Claros, em termos de bares e restaurantes, só pede para Belo Horizonte? Em número de bares e restaurantes? Então a gastronomia de Montes Claros, e eu falo, gente, que Montes Claros é uma cidade privilegiada. Montes Claros é a cidade da carne de sol, mas não é a carne de sol é de Mirabela. Montes Claros, Montes Claros tem a fama da carne de sol, mas é de Mirabela. Montes Claros tem a fama da cachaça de Salinas, tem a fama da farinha de não sei o quê, tem a fama do biscoito de Japonvar, enfim. O arroz com piqui, enfim. Então Montes Claros tem essa característica, por ser uma cidade polo, que consegue traduzir isso. Então a gente precisa simplesmente organizar o destino turístico, transformar aí os atrativos, ter um receptivo aqui para orientar as pessoas. E isso está sendo feito. Então, Montes Claros hoje os eventos estão mais bem organizados, né, com antecedência, enfim. Então, eu vejo que Montes Claros, os parques, enfim, então, principalmente os eventos, e aproveitar mais esse potencial do turismo de negócio. Você quer ver? As feiras livres que acontecem hoje em Montes Claros é um grande exemplo disso. É uma iniciativa, né, público-privada, mas que traduz. Você vai na feirinha do São José, na feirinha da Rosa Mística, na feirinha de vários lugares, você vê muito turista, que é o turista de negócio. Que ele vem, às vezes o mercado fecha às 5 horas, ele só saiu do trabalho às 5h30, mas aí ele vai para a feirinha, compra lá, né, tem esse intercâmbio. As lembranças, enfim. Então tudo isso
mas o processo é lento. Uhum. Mas é perceptível, eu costumo dizer que é como se fosse uma escada rolante, né? Ele vai lento, mas ele está avançando. E eu sou muito otimista, muito mesmo, com o turismo associado a iniciativas como economia criativa, os saberes e os fazeres. E a gente encontra muito, sabe, Kelly, Patrícia, a gente encontra muitas pessoas que fazem, mas tem 20 anos que eu tô aqui nesse turismo e o negócio não vai para frente. Aí eu falo com elas assim, como é que era o turismo aqui na sua cidade há 10 anos atrás? Ixi, era ruim. Como é que tá hoje? Hoje deu uma melhorada. Pois é, então daqui 10 anos vai melhorar mais ainda. Então o processo é lento. E isso vai criando. E o importante é que destinos se consolidando é como se fosse São Tomé. Ah, não, pois se tal destino se consolidou, então o nosso aqui também tem potencial. Então é esse intercâmbio que faz muita diferença. Ô, Thiago, na gestão, como que você vê, igual você começou a sua fala dizendo que o turismo, ele é o amigo de todos. Mas na gestão, geralmente a gente vê o turismo acoplado ao lazer, a Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura. É muito difícil a gente ver algum município que tem exclusivamente a Secretaria Municipal de Turismo. Quando você teve a sua experiência, tinha essa secretaria exclusiva e como você vê, ao mesmo tempo que o turismo faz essas pontes, mas tem uma secretaria exclusiva, qual o impacto disso, assim? Entendi. E isso é bom a gente esclarecer que praticamente nenhum destino turístico grande começou com uma secretaria exclusiva de turismo. A partir do momento que a segmentação, né, que as demandas, os recursos, a visibilidade política, que isso tem muito peso nesse sentido. Porque o recurso, todo mundo sabe que o recurso municipal, gente, é pequeno. Então, o que vai me dar mais visibilidade política? O que vai me dar mais voto? É uma sinalização turística para uma cachoeira? Ou, às vezes, asfaltar uma rua? Construir um posto de saúde? Então, quando o turismo começa a evoluir de maneira que as pessoas começam a chegar mais nos destinos, aí a cidade precisa estar limpa, precisa estar organizada, precisa estar qualificada, e aí o direcionamento começa a ir para o caminho do turismo. Eu costumo dizer que o turismo é como se fosse uma banda, né? Você entra em uma banda, depois você vai criando o corpo e aí você vai para a carreira solo. Então isso às vezes vai acontecer. E vai acontecer aqui no norte de Minas. Então já existe hoje lugares, por exemplo, Gramogol hoje existe a Secretaria de Turismo. Então não existe mais uma Secretaria de Turismo, Lazer, Meio Ambiente. E é uma tendência natural. Então a gente, às vezes, é até muito importante o turismo estar conectado com outros segmentos, porque aí quando ele estiver mais fortalecido, estiver mais amadurecido, aí ele toma uma carreira solo e aí ele acaba tendo o seu direcionamento mais exclusivo. Ô, Thiago, você que colocou aí um tripé da sua carreira profissional quando você se apresentou, né? A parte privada, como um empreendedor na área de turismo, de agências, depois também, né, como um gerente, né, no poder público, e falou da sua parte também profissional da academia, como professor. Nós estamos aqui na universidade, né, na Universidade Estadual de Montes Claros, no circuito de conhecimentos, né, um circuito de laboratórios aqui, onde temos um laboratório de economia criativa, que foi financiado pela FAPEMIG. E aí eu queria que você falasse aí, né, nesses minutos finais, da sua experiência acadêmica, da sua experiência como acadêmico. Você agora é nosso aluno do doutorado de Geografia, como que é essa sua experiência acadêmica com pesquisas na área do turismo, do geoturismo, do turismo das cavernas, a sua experiência aí como professor e também a sua experiência como pesquisador em nível de doutorado, o que você pretende fazer, quais são os seus próximos passos. Então dá um resumo aí da sua parte acadêmica aí. Né? Bom, gente, eu queria primeiro agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Confesso que eu estava ansioso para estar aqui. Eu via todo mundo chegar aqui. Eu falei, gente, que dia que eles vão me chamar? Né? Será que esse pessoal não vai me chamar? E eu acenando e tal. Porque é muito importante estar aqui falando de turismo. A economia criativa é turismo, turismo é economia criativa, é cultura, enfim. Mas eu vejo que hoje o peso
acadêmico no conhecimento a partir de uma ciência recentemente, que é a ciência do turismo, que envolve várias outras ciências mais consolidadas, porque turismo é trabalhar com o meio ambiente, então tem que trabalhar a geografia, tem que trabalhar a biologia, o turismo é o social, que é para as pessoas, então o turismo ele é econômico, então precisa ter essa conexão. É o lazer. É o lazer, é a recreação, enfim, então o turismo hoje, eu vejo assim, de maneira muito otimista, ele evolui conforme a parte das pesquisas científicas. E não estou falando só do turismo, estou falando de todas as áreas. Onde tem pesquisa, a gente vê aí em todas as áreas. Você pega aí o mel de abelha de Aroeira, que era descartado há pouco tempo atrás, com a pesquisa da academia, da Unimontes, da UFMG ou de outros pesquisadores, comprovaram que o mel de abelha da Aroeira tem propriedades importantes, aí ele criou, né, uma valorização. O turismo é a mesma coisa. Então, eu vejo que hoje, com essa proposta das instituições, né, que promove a pesquisa, dando uma maior ampliação às áreas de pesquisa, e aí eu vou destacar aí o PPGEL da Geografia, né, que tem pesquisa em todas as áreas, inclusive a área do turismo, que é o meu caso. Esse trabalho científico, que até pouco tempo atrás eram grandes teses, grandes dissertações, grandes TCCs que ficavam engavetados, hoje não. Hoje são instrumentos, são ferramentas para ajudar na política pública. O trabalho que vocês estão fazendo estão ajudando a política pública. Vocês entregam para o poder público na mão o mapeamento, o que tem, de maneira gratuita, de maneira orgânica. E isso, com essas informações nas mãos, eles conseguem traçar políticas públicas, estratégicas de planejamento, para promover melhor o turismo. Então, esse tipo de iniciativa ela é fundamental. Então, eu queria parabenizar vocês pelo esse trabalho. Eu sei que não é um trabalho fácil, né? Pesquisador. Você tem um tempinho aqui para responder? Às vezes as pessoas são mais resistentes, principalmente o norte mineiro, né? Que são mais... O que você quer saber? Né? Mas quando vocês promovem os resultados dessas pesquisas, acaba ganhando um peso maior. Então, hoje é uma prática. Então, ninguém faz hoje uma tese, uma dissertação e coloca lá bonitinho na gaveta, não. Hoje você tem que trazer isso. Mas dá uma pinceladinha da sua pesquisa, que eu acho ela muito interessante. Minha pesquisa hoje na minha pesquisa do doutorado, queria mandar um abraço para o meu orientador, né? Professor Ricardo Palhares, né? Minha pesquisa hoje está sendo construída no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, com uma contribuição da Universidade lá do El Ninho, de Portugal, né, com o professor José Brilha, que é uma grande referência na área do geoturismo, da geodiversidade. Então, eu fiz o convite para ele, para ser meu co-orientador. Então, a gente vai fazer esse trabalho em conjunto, Unimontes com Portugal. E aí é o trabalho, primeiro, para quantificar os principais geossítios do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e o que isso tem de relevância para a atividade turística. E, ao mesmo tempo, monitorar quais são os impactos que tem causado o turismo em Januária, principalmente após a certificação do título de patrimônio da humanidade. Porque a gente percebe que, até pouco tempo atrás, o número de visitação no Parque Nacional do Peruaçu era mais reduzido, né? Era mais discreto. Agora não, agora... Então, com essa maior visibilidade, como eu disse, visibilidade atrai as pessoas. Então, o destino precisa também se preparar para isso. Então, já existe hoje estratégicas para, principalmente unidade de conservação, que é promover o uso público, mas o principal objetivo de é maneira moderada, de maneira consciente, exatamente. pensando na de maneira sustentabilidade. prática, né, o resultado da tese vai, primeiro, reconhecer a valorização desses atrativos, é um ponto focal, e também fazer um levantamento dos principais impactos dessa atividade turística no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e, a partir daí, promover, né, estratégicas para melhorar essas práticas. E, principalmente, reconhecer outros destinos. Então, esse trabalho não vai ser feito só nos destinos que estão na vitrine do parque hoje, mas em destinos que ainda não estão na vitrine, que também possam ir para a prateleira da vitrine e, consequentemente, distribuir melhor a visitação e contribuir com o uso público mais responsável. E é nessa visibilidade que eu convido você, ouvinte, a assinar, né, a visitar o nosso canal, nesse @unimontes.br e
outros conteúdos, outras edições também do podcast. Nós tivemos também na segunda edição, que foi o Tiago Alves falando dessa questão do turismo, da Alessandra, né, dessa ponte de economia criativa e turismo. E já agradecer, Tiago, você que não é atleta de futebol, mas, né, como que se diz, fez um bolão aqui hoje, né? Queria agradecer muito a sua presença. Já houve tentativas, né, que a gente não teve muito sucesso de agendamento, mas graças a Deus deu certo. Agradecer também ao professor Dr. Pablo Peron, que esteve aqui conosco. Ele é um dos líderes, né, do Núcleo de Estudo em Economia Criativa e Inovação, coordenador de vários projetos de pesquisa, inclusive um é sobre turismo, né? Vulnerabilidades. É o projeto que envolve a economia criativa, vulnerabilidades dos negócios e a governança das políticas públicas para o turismo, né? Aqui no norte de Minas, o projeto do qual eu tive a grande honra do Tiago participar mais efetivamente no início, mas foi um grande facilitador, né? Foi uma ponte que nos levou a várias pessoas importantes no desenvolvimento desse projeto. Sim. Mesmo com pouco tempo, eu sempre faço questão de participar junto com vocês de algumas iniciativas, né? Minha mãe sempre falava, diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, a gente tem que estar sempre com pessoas boas para que a gente possa aprender ainda mais. Não, mas não pense você que a gente vai deixar recíproca. você livre, não, que a gente ainda vai te incomodar. É bem celebrado, eu estou toda hora chegando, tô aqui, viu, E agradecer também Patrícia, né, que teve agora conosco a primeira experiência e de outras, né, que virão. E agradecer a sua presença, Patrícia, que é membro também do Núcleo de Estudo, bolsista, pesquisadora, doutora, assistência, né, qual é a área de desenvolvimento social, né? Obrigada pela sua presença e obrigada mais uma vez, Tiago, pela riquíssima contribuição, fazer os agradecimentos à Unimontes, à CAPES, à FAPEMIG, ao CNPq, à Cátedra de Economia Criativa e Políticas Públicas e, né, ao ouvinte. Muito obrigada a todos e encerramos mais uma edição.